Olha só, tô meio saudosista aqui, tô lembrando de uma história, mas é uma história muito interessante, porque hoje a gente com tantas ferramentas não consegue se organizar financeiramente. Vamos lá, tô voltando para 1980 e pouco, tô revelando a minha idade aqui. Bom, eu tenho 60 anos, não tenho nenhum problema de falar a idade. Eu tinha um amigo que ele pegava o pagamento e colocava em envelopes. Pegava os envelopes assim, como se fosse uma carta comum naquela época, a gente mandava carta pelo correio. E ele colocava lá, despesas fixas, despesas variáveis, passeios, despesas, como é que ele chamava? Tinha um nome que ele dava, mas é como se fossem supérfluos, entendeu? Mas não era o nome, não era esse nome exatamente que ele usava, não, mas era uma graninha que ele podia usar para qualquer outro objetivo. Então, ele organizava a vida financeira dele com envelopes. E esse cara prosperou porque ele era organizado. Então, primeiro, ele sabia quanto ele ganhava. Segundo, ele sabia onde ele colocava a grana dele. Então, o envelope de supérfluos ficava vazio, ele falava, opa, gastei alguma coisa a mais em algum lugar que eu não podia. Aquele envelope tinha que ter uma graninha, entendeu? E aquilo ali virava a despesa mensal dele. Ele não se preocupava em deixar aquela grana no banco e tal. Não estou dizendo que isso seja certo, mas era a metodologia que ele usava. Hoje a gente pode fazer isso de uma forma muito mais tranquila. Tem dezenas, centenas, talvez milhares de planilhas financeiras que vão te ajudar a se organizar financeiramente. Fazer um raio-x da sua vida financeira, porque isso vai te ajudar a resolver uma série de problemas. Número 1, e era o que ele fazia. Se o envelope ficou vazio ali, ele falou, opa, tem alguma coisa errada. Já ligava um sinal de alerta. Essas planilhas, elas têm indicadores luminosos que, se piorou a situação ou se melhorou, ele coloca verdinho, coloca vermelhinho, aquilo chama a tua atenção. Muitas são grátis. Pô, Natan, mas eu vou ter que ficar todo dia? Não, você pode anotar num papel as despesas. Também não precisa ir nos centavos. Mas é importante você saber ali para você depois lançar e ter uma ideia. Então, essa semana eu conversando com um amigo, ele faz algo assim com 6 meses adiante. Ele pega as despesas fixas, ele faz uma projeção de 6 meses. Então, ele já sabe mais ou menos quanto que ele tem que ter para cobrir aquelas despesas. Se ele vai fazer um planejamento de uma viagem, ele já coloca já as despesas que ele vai ter lá naquele período. Então ele estima, eu não sei quanto é que vai estar o preço do refrigerante daqui a 6 meses, ou o preço da coxinha de galinha daqui a 6 meses, lá em Natal, em Recife ou em Curitiba. A gente não sabe isso, mas a gente tem uma estimativa. A gente tem uma estimativa. Isso é que é o mais importante. Então, você tem uma ideia. E aí você sabe quanto que você vai gastar, mesmo que seja ainda uma estimativa, e você vai conseguindo provisionar a sua grana, direcionar a sua grana para aquele evento. Você tem um aniversário para ir, ou você vai celebrar os 15 anos da sua filha, ou vai celebrar seu aniversário de casamento. Então, não é ser chato, não é ser babaca, é ser organizado. O nível de organização pode variar, você só não pode ser desorganizado. Não saber quanto ganha, sair jogando a tua grana para tudo quanto é lugar e depois você fala, puta, vou ter que pegar empréstimo. Aí você vai cair lá nos juros muito altos por causa da urgência, você não tem tempo de negociar e aí você tem um monte de problemas. Então, voltando lá, envelopes organizavam a vida do meu amigo. Esses envelopes eram fundamentais para que ele tivesse uma vida tranquila. O salário dele não era nada muito grande, era um salário normal, mas ele vivia bem. Dava prazer de conviver com ele assim, saber que ele era um cara organizado. E eu via outras pessoas ao lado que tinham o mesmo salário que dele, mas tinham uma vida muito desorganizada. Então o cara passava perrengue, estava sempre ali numa conversinha de cafezinho lá, pedindo uma grana emprestada para alguém para cobrir um problema. Se tropeçasse, tivesse que botar um curativo, não tinha grana para bancar o curativo, ou seja, eram completamente desorganizados. Enquanto esse meu amigo tinha uma vida organizada e ele sabia, opa,
gastei demais, preciso segurar, preciso dar uma puxada na manete aqui, ficar no sapatinho. Opa, tô legal, então, pô, sabe aquele relógio que eu queria comprar esse mês, eu vou lá e compro. Sabe aquela bolsa que eu ia dar de presente para minha esposa? Eu vou lá e compro. É organização, simplesmente. Se liga, até a próxima.